Olá a todos, meu nome é Renato Ferreira, sou advogado e especialista em direito ambiental. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o meu trabalho juntamente com a minha orientadora, a professora e mestra Claudete de Souza, da Universidade Metodista de São Paulo. Esse tema da poluição sonora, ela tem o objetivo de demonstrar a importância, porque não é um assunto muito comentado nos dias de hoje. Tem aumentado sim, crescido, porém não leva a consideração, não leva a importância que deveria ser levada. Juntamente que, né, pelo fato das pessoas, né, da maioria da população brasileira agora estarem vivendo em grandes cidades, né? Cidades que são muito movimentadas, cidades que são barulhentas. E o objetivo desse trabalho, dessa pesquisa, tem justamente para poder tentar entender o quanto desse barulho pode ser prejudicial para as pessoas, para a população no geral. Por isso, nós vamos tentar entender um pouquinho sobre o histórico da poluição sonora na cidade de São Paulo. O autor Fiorillo, ele relata que desde 1840 a Prefeitura de São Paulo aplica multas decorrentes da poluição sonora. Na época era aplicada pelo barulho excessivo das rodas das carruagens, que incomodava muita gente, incomodava a população, e as pessoas que não colocavam óleo, né, não engraxavam essas rodas, poderiam sim, poderiam sim ser multadas. E desde então a cidade de São Paulo cresceu muito, tanto é que se tornou a maior cidade do país e também de todo o hemisfério sul do planeta. E esse crescimento, juntamente com as cidades no entorno que compõem a região metropolitana de São Paulo, elas trouxe algumas consequências, que é a vida agitada de cidade mesmo. Também trouxe o barulho excessivo, o barulho do trânsito, dos carros, das multidões. E só que o principal fator é entender o quanto desse barulho do provocado pelo transporte pode ser prejudicial para as pessoas que estão ali, principalmente aquelas pessoas que vivem perto de pontos de ônibus, onde tem uma grande movimentação de ônibus também, perto de terminais. Pode ser também nas áreas, né, perto de estações de trem também, ou perto das linhas férreas. Então, esse é o objetivo, tentar entender o quão prejudicial, o quanto pode prejudicar essas pessoas que vivem ali. Que elas estão dentro de suas casas, né? Elas querem descansar, mas tem um barulho do transporte incomodando. Será que essa pessoa vai ter algum dano na sua saúde? Essa é a questão de tentar entender dessa pesquisa. Nós temos também em Santo André leis também sobre a poluição sonora, e uma delas que chamou bastante atenção é que ela fala justamente sobre o transporte, né? Sobre os veículos que circulam na cidade. Esses veículos eles não podem emitir ruídos acima do padrão estabelecido no município. E é muito interessante porque não tem outras cidades que foram pesquisadas, né? Em São Paulo, em São Bernardo, não tem essa previsão legal, como Santo André já tem. Na cidade de São Paulo, nós temos algumas legislações específicas sobre a poluição sonora. Ela não é centralizada, ela é bem esparsa, só que a principal delas é conhecida como a lei do psil, né? Que fala justamente sobre o silêncio, sobre o sossego da população e estabelece alguns limites também de níveis de ruído. E conforme fui analisando o trabalho, notou-se que as cidades de São Paulo, São Bernardo e Santo André, eles possuem legislações próprias sobre a matéria da poluição sonora. Como de costume, nós sabemos que a matéria, né, o direito ambiental, a legislação ambiental, ela é competente para o município legislar, que acaba não sendo diferente para a poluição sonora, já que está inserida no direito ambiental. Por outro lado, alguns doutrinadores entendem que o tipo de responsabilidade civil a ser aplicada ao Estado também deve ser objetiva, juntamente como regra, né, do direito ambiental. Porém, quando o causador do dano é o Estado, a doutrina tem divergências
sobre o tipo de responsabilidade. Alguns dizem que a responsabilidade é subjetiva, ou seja, precisa provar a culpa além do dano, né? E também no caso de ação, você entrar com alguma ação, você não pode entrar diretamente ao poder público, você tem que entrar com a empresa responsável. Aqui no caso, né, dos ônibus seria uma concessionária. Então, num caso hipotético, pela responsabilidade subjetiva, nós não poderíamos entrar diretamente pela prefeitura, mas sim pela empresa que está ali operando a linha do ônibus. E outro fator que deve ser considerado é quanto à responsabilidade civil. Se é a responsabilidade civil objetiva ou subjetiva que tem que ser aplicada nesses casos. Como a poluição sonora ela faz parte do direito ambiental atualmente, é, o direito ambiental ele adota como regra a responsabilidade civil objetiva, ou seja, não tem apuração da culpa da pessoa. Basta comprovar o dano que essa pessoa já tem a obrigatoriedade de reparar esse dano. E o interessante é que houve sim alguns relatos, não são tão frequentes porque é difícil você provar que realmente você foi prejudicado por esse barulho excessivo que causou algum dano na sua saúde, mas porém houve alguns casos sim que a pessoa conseguiu comprovar e a justiça determinou que o Estado indenizasse essa pessoa. Aconteceu no Paraná, se eu não me engano, em que a prefeitura teve que indenizar uma determinada pessoa porque ela foi prejudicada pelo barulho dos ônibus. Aconteceu também outro caso aqui em São Paulo, que é pela CPTM, que é a companhia de trens daqui da região, onde eles estavam realizando algumas manutenções na linha férrea e bem do lado assim da linha férrea tinha alguns condomínios. E uma pessoa, ela conseguiu demonstrar que ela foi prejudicada, que teve a saúde prejudicada, e a justiça mandou que o Estado indenizasse, né? Que a CPTM, que ela faz parte do poder público aqui, teve que indenizar essa pessoa por conta do barulho excessivo. E o principal é tentar entender quem vai ser responsabilizado. Se é o Estado, se é a empresa do transporte público, porque normalmente essas empresas que trabalham, né, com ônibus, elas são concessionárias e são escolhidas através de licitação pelo ente, né, público, pelo poder público. E será que tem alguma previsão nessas licitações? Será que tem alguma lei que fala que o barulho não pode ser excessivo no transporte público? É justamente esse ponto do trabalho, né? Entender se é possível que o Estado responda por esse dano. E em São Bernardo do Campo temos uma legislação um pouco diferente da cidade de São Paulo e Santo André, porque em São Bernardo eles classificam esses níveis de ruído. Então esses níveis de ruído podem ser leves, graves, gravíssimos. Eles podem também ser praticados durante o dia, durante a noite e também sobre o local, que pode ser uma zona industrial, pode ser uma zona mista, pode ser uma zona residencial. Então, cada fator desse tem um nível diferente de ruído tolerado pelo município. Por isso, né, de observado essas legislações, concluiu-se que não existe um padrão. Cada cidade, cada município tem o seu limite próprio de emissão de ruídos tolerados. Não existe uma lei assim que sirva como base a nível nacional. Então, tem município que tem município que não tem. E isso pode causar uma grande insegurança jurídica, porque se acontecer algum caso, né, no caso concreto, essa pessoa que foi prejudicada por causa da poluição sonora, ela não vai ter algum amparo legal. E teve-se ainda uma tentativa de tentar incluir a poluição sonora como um crime ambiental, amparado pela Lei de Crimes Ambientais. Foi feito um projeto de lei por um deputado em 2015, porém esse projeto ele foi arquivado.
A justificativa desse deputado era justamente a falta desse assunto na matéria, né, da poluição sonora, que não é muito abrangido pelo direito. Então, ele justificou isso e ele falou bastante sobre de dar mais segurança jurídica neste assunto da poluição sonora. Era interessante que no texto ele conceituava a poluição sonora também e os níveis de ruído. Não estabeleciam os limites, mas dava o conceito geral. Então, dessa forma, é sabido que realmente há uma lacuna, né, sobre a poluição sonora, não assim a nível municipal, mas a nível nacional mesmo. Já que no direito, né, a regra é que os municípios, né, legislem sobre essa matéria, né, na parte ambiental, mas a nível nacional, pelo menos, deveria existir algum parâmetro, algum conceito geral, algum algum norte para que os municípios conseguissem legislar de uma forma mais padronizada, não tão diferente assim como foi observado durante a pesquisa. E com isso eu gostaria de agradecer mais uma vez pela atenção e pelo interesse também sobre esse tema, que não é amplamente abordado, mas também merece destaque, pois estamos falando de saúde das pessoas, né? Então, como já é cientificamente comprovado que a poluição sonora pode sim causar danos à saúde das pessoas, então merece uma atenção também sobre esse assunto. Então, mais uma vez, muito obrigada por assistirem e até a próxima.